funcionários da ONU que foram vítimas de ataques nessa guerra. O Jamil Chad, nosso colunista, correspondente internacional conosco ao vivo com informações, e a informação que ele nos traz é muito triste. Funcionários da ONU foram mortos nesses ataques, Jamil. Bom dia, Fabiola. Olha, as informações são dadas pela Agência da ONU para Refugiados Palestinos. É uma agência da ONU especificamente criada, isso há muitos anos, para lidar com os refugiados palestinos. É a UNRWA. E essa é a agência que tem o seu escritório, obviamente, dentro da faixa de Gaza. E o que a agência anunciou há poucos minutos foi que 9 dos seus funcionários foram mortos pelos ataques israelenses contra a faixa de Gaza. Importante dizer, Fabiola, eles foram mortos por ataques israelenses, mas estavam em suas casas, ou seja, eles estavam em residências, como tantas residências que nós estamos vendo aí, que acabaram sendo atingidas pelos ataques israelenses. Mas não é só isso. O que a agência da ONU também coloca é que a sede da própria agência na cidade de Gaza também foi alvo de um ataque. Nesse ataque, uma parte do escritório foi destruída, materiais também foram destruídos, e aí, claro, a ONU fazendo um alerta de que esses funcionários, as agências da ONU, os prédios da ONU, precisam ser, obviamente, protegidos. Eles não estão lá apenas por uma circunstância, né, por acaso estavam presentes. Não, existe um mandato, existe uma decisão internacional para que aquela agência esteja naquele local. Não é só a sede da agência da ONU que foi danificada, 18 escolas mantidas pela ONU também foram alvos de ataques de Israel na faixa de Gaza. E é por isso, justamente desde ontem, a ONU vem criticando dois elementos da resposta israelense. O primeiro deles é o cerco contra a faixa de Gaza, e o segundo elemento são os ataques que eles chamam de indiscriminados, ou seja, que não há um alvo militar específico. Quando você ataca, por exemplo, a sede da ONU na faixa de Gaza, você não está atacando um alvo militar. Quando você ataca 18 escolas da ONU, você não está atacando um alvo militar. Mas o que é que dizem os israelenses? Bom, em primeiro lugar, insistem que a ONU, e aí principalmente essa agência da ONU, está sendo parcial nas suas avaliações, que precisaria condenar de uma forma ainda mais enérgica o Hamas, a tomada de reféns e toda essa situação. O que a ONU tem feito, sim, é condenar tudo isso, mas colocar, obviamente, o problema também vindo das respostas de Israel. O que também o governo de Israel insiste é que, na faixa de Gaza, todo o território da faixa de Gaza passou a ser usado pelo Hamas e usando justamente a população local como escudos humanos contra eventuais ataques israelenses. Então, é mais um capítulo complicado dessa história. É difícil a gente colocar isso sem explicar a história inteira, então me perdoe pela explicação longa, mas apenas dizer que tínhamos informação de 9 mortos de funcionários da ONU, obviamente não dá o cenário completo do que está acontecendo, Fabiola. Ô Jamil, esses foram ataques feitos por mísseis disparados por Israel, só para deixar isso Isso, claro, que é justamente uma isso. crítica que a ONU tem feito, que você inclusive já ontem já alertava isso, dos ataques que acabam atingindo muitos civis, é isso? Exato. E que, claro, acabam violando o direito internacional e o direito humanitário internacional. O que é que diz o direito humanitário internacional? Que a população civil precisa ser, obviamente, respeitada, que ela não pode ser alvo de ataques. Essa é o alerta que é feito justamente da ONU. Mas, ao contrário do que alguns poderiam imaginar, não é só feito contra Israel, é feito contra Israel neste momento. Mas no sábado, a condenação da ONU era, obviamente, contra o Hamas, sem dúvida nenhuma. Agora, o que a entidade tenta manter é uma posição coerente de sempre denunciar essa situação. Mas insisto, Fabiola, o que dizem as autoridades israelenses é que justamente o Hamas tem transformado a faixa de Gaza inteira em sua operação
como eles colocam, em operação de terrorismo, ou seja, se escondendo em prédios civis, né, pelo menos essa é a alegação de Israel, e também colocando, obviamente, como se não houvesse, no caso de Israel, não houvesse uma parte do território da faixa de Gaza que não tenha algum tipo de utilidade para o Hamas em suas operações contra Israel. É uma situação extremamente difícil, porque, além de tudo, nós estamos falando de uma área densa em termos de população. É uma área pequena, com mais de 2.200.000 habitantes. Agora, Ou seja, é algo bastante impressionante, porque, óbvio, qualquer bomba em qualquer lugar da faixa de Gaza corre o sério risco de gerar, sim, danos aos civis. agora, Jamil, como você bem recorda, existe o direito humanitário internacional, né? E, portanto, até as guerras têm regras, né? O que eu queria lhe perguntar é uma dúvida quanto à natureza terrorista do que o Hamas fez em Israel. Já dá para dizer que Israel comete crimes de guerra em Gaza? Olha, essa é uma pergunta que, por exemplo, ontem na coletiva de imprensa aqui na ONU, muitos jornalistas fizeram essa pergunta para os representantes da ONU. Eles tentam colocar a situação da seguinte forma, Josias. Primeiro, é proibido fazer esse ataque, é proibido fazer esse cerco. Agora, determinar que existiu um crime de guerra, você precisaria fazer uma investigação in loco para saber exatamente o que aconteceu. Isso é muito cedo para ser feito. Agora, a Comissão de Inquérito Independente, inclusive, da ONU, já indicou que, sim, existem indícios de todos os lados nesse conflito, de que crimes de guerra estão sendo cometidos. Um outro detalhe muito importante, o cerco que foi anunciado agora em relação à faixa de Gaza, ele é só mais uma etapa de um bloqueio da faixa de Gaza que dura já 16 anos. E esse bloqueio que Israel impõe sobre a faixa de Gaza, ele já foi declarado como um crime de guerra. Ou seja, não é hoje que ele foi declarado como um crime de guerra. A relatora da ONU para os territórios ocupados da Palestina já disse de uma forma muito clara, em muitas ocasiões, que o bloqueio à faixa de Gaza é um crime de guerra. Então, não é uma novidade exatamente, Josias, vamos dizer assim, a situação de crime de guerra naquela região. Agora, sim, é necessário que tudo isso seja investigado e seja determinado se de fato existiam as milícias do Hamas escondidos, os terroristas escondidos nesses locais ou não. Enfim, obviamente, uma pergunta muito pertinente à tua.